Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É sempre bom poder compartilhar o Evangelho com você nesse momento tão especial que é nessa classe virtual. Hoje nós temos um tema maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Estudaremos Doutrina e Convênios, dos versículos 16 até os 59. E eu gostaria de você pudesse imaginar o contexto histórico quando surgiu essa revelação. O mês era março, 1831, até junho de 1831. Então, olha, abril, maio e junho, mais 3 meses, o pequeno ramo que tínhamos em Kirtland passou de 100 para 2.000 pessoas. Então, aquele fluxo de pessoas seguindo o mandamento do Senhor, chegando-se na região. Imagina Eduardo Patrick, que era o bispo da igreja, providenciando lugares, locais, comprando terras para que essas pessoas pudessem morar. E toda a estrutura sendo montada ali 3 meses. Imagina se você estivesse lá. Os políticos, os religiosos da região, os jornais que tinha na região, eles começaram a atacar a igreja com muitas histórias tolas, falsas, difamação. E os membros, todos os membros novos, irmãos, recém-batizados, chegavam-se movidos pela fé no Salvador, e diante de toda aquele burburinho e toda a tamanha confusão de tantas coisas falsas sendo ditas, o profeta José Smith escreveu, registrou, que esta revelação trouxe grande alegria para os santos, neste período tão especial da história da restauração do Evangelho. Então vamos começar. Eu gostaria que você pudesse pensar assim: a segunda vinda é uma realidade para você? Como podemos nos preparar para a segunda vinda? Durante esta aula, e principalmente se você continuar até o final, o Espírito Santo vai dar certos pensamentos à sua mente, certas impressões, sentimentos bons, que com certeza vem de Jesus Cristo. Fique atento, porque você pode receber revelação pessoal, assim como eu tenho recebido ao preparar esta aula, tá bom? Vamos começar no versículo 16. E mostrar-lo-ei claramente como a meus discípulos o mostrei quando estive diante deles na carne e falei-lhes, dizendo: como me tendes perguntado sobre os sinais da minha vinda, no dia em que, nas nuvens dos céus, eu vier em minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais. Fim da leitura aqui. Só para nós recordarmos, o Salvador estava pregando no templo e os discípulos, os apóstolos ali junto dele, Mateus 24, de 1 a 3, tá? E então os apóstolos perguntaram particularmente ao Senhor, o Senhor tinha falado sobre o templo que seria derrubado, né, tal. E os apóstolos, os discípulos ali perguntaram para ele assim, quando seria a segunda vinda do Senhor? Então eles queriam saber sobre a destruição do templo e quando seria a segunda vinda. Aparentemente parece uma coisa só, mas são 2 eventos bem distintos. E uma outra coisa que parecia assim estranho para os discípulos da época é que quando tivesse a morte eles iriam para o mundo espiritual até o tempo da restauração. E aquele tempo no mundo espiritual para eles parecia um tormento. E isso fica mais evidente aqui nessa escritura do que lá no Novo Testamento. Vamos para o versículo 17. Pois, uma vez que tendes considerado
como aprisionamento, o longo tempo em que vosso espírito esteve ausente de vosso corpo, mostrar-vos-ei como virá o dia da redenção e também a restauração de Israel dispersa. Então o Senhor estava falando o que eu tinha explicado. Olha o 18. E agora vedes este templo, situado em Jerusalém, que chamais casa de Deus, e vossos inimigos dizem que essa casa jamais cairá. Mas em verdade vos digo que desolação virá sobre esta geração como um ladrão na noite, e este povo será destruído e dispersado por entre todas as nações. E este templo, que agora vedes, será derribado, de modo que não ficará pedra sobre pedra. Encerrei aqui no 20. Olha, o ministério do Salvador Jesus Cristo, ele aconteceu até ali no ano 33 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, as legiões sob o comando de Tito, romano, né, cercaram Jerusalém, e um cerco muito longo. A primeira coisa que aconteceu, já não tinha mais alimentos, as mortes, as pessoas nem eram enterradas, o tamanho, número grande que tinha de mortes. As pessoas que tentavam fugir para arrancar algumas raízes e coisas assim para que pudessem se alimentar, elas eram pegas, eram extirpadas, assim, eles abriam a pessoa para ver se ela tinha engolido ouro, para pegar os tesouros que tinham em Jerusalém. Então era uma cena terrível, terrível. 1,5 milhão de pessoas morreram nesse cerco. Milhares foram vendidas como escravos. Lembra, o cerco foi no ano 70 depois de Cristo. Então, quando Jesus Cristo falava sobre esse acontecimento, muitas pessoas ainda estavam vivas, porque imagina ali, 33 até 70, dá 36 anos depois. Muitos ainda estavam vivos, vários dos discípulos ainda estavam vivos. Uma outra coisa, mas o que aconteceu com os santos que viviam em Jerusalém? Foram todos mortos? Morreram de fome? Bruce R. McConkie, ele falando sobre esse evento, ele falou assim: abre aspas, mas o que aconteceu aos santos que moravam em Jerusalém naquele dia sombrio? Eles atenderam à advertência de Jesus e fugiram apressadamente, guiados pela revelação, como acontece com os verdadeiros santos, foram para Pela, na Pérea, e assim escaparam de ser destruídos. Fechar aspas. Bruce R. McConkie. Se você quiser ler, é só essa citação que eu encontrei. Ela está em Vida e Ensinamento de Jesus Cristo e seus Apóstolos, um manual antigo do Instituto, na página 164. Olhando no mapa, nós temos aqui embaixo, à esquerda do Mar Morto, Jerusalém, e mais acima, à direita, nós temos ali Pela. Quando o cerco estava acontecendo, os santos já tinham ido para Pela. Muito bem. Olha o que fala no versículo 22. 21, né? Primeiro. E acontecerá que esta geração de judeus não passará sem que se cumpra todas as desolações de que vos falei em relação a eles. Como acabei de ensinar, de esclarecer, muitos ainda estavam vivos naquela época. E a destruição foi horrível. Um simbolismo do que será na segunda vinda. E nós vamos falar disso mais adiante. 22. Dizeis saber o fim do mundo. O que o Senhor quer dizer com o fim do mundo? Será que é o fim desta terra? Não. Na segunda vinda, somente os retos, as pessoas retas, justas, honestas vão ficar. E todos os demais, os iníquos e as iniquidades serão retiradas daqui. É isso que se refere. Vamos continuar aqui. Fala no 24.
sobre a dispersão, que seriam dispersos em todas as nações. Fala no 25 que seriam reunidos outra vez. E hoje, nos nossos dias, nós já vemos que existe o Estado de Israel, onde estão se congregando lá. Já existe muito próximo, aliás. Muitas das grandes descobertas, das grandes invenções, vêm de Israel. O Senhor sempre os abençoou muitíssimo. 26. E naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerras em toda a terra, estará em comoção e o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda a sua vinda até o fim da terra. E o amor dos homens esfriará e a iniquidade será abundante. Então seriam períodos de guerras, a iniquidade seria abundante, e fala que o coração dos homens esfriará. Está falando aqui das pessoas que professam ser cristãos, irmão. Falando de todos nós. Teria um coração mais frio. Terrível isso, né? 28. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Como podemos nos preparar para a segunda vinda? Sobre a segunda vinda, eu gostaria de destacar aqui 3 hipóteses para nós. Primeira, estarmos vivos quando o Senhor vier e permanecermos nessa terra para viver o milênio. Particularmente, acho que não será nos meus dias, mas é uma possibilidade. Segunda, já teremos falecido como pessoas dignas e retas, como santos, e quando o Senhor vier, ressuscitaremos e iremos aos céus ao encontrá-lo. Então já temos 2 formas de participar. Ou você vai estar vivo, ou você vai ser ressuscitado e encontrar-se com o Senhor. E a terceira situação, não importa se esteja vivo ou se já tiver falecido, se não tiver vivido em retidão, não fará parte desse evento. Ah, que tristeza, né? Como eu posso me preparar para a segunda vinda do Senhor? Será que tem algo que preciso melhorar em minha vida? Algo para se pensar. Continuando aqui. Olha que esperança invade nosso coração no versículo 28. E quando os tempos dos gentios chegarem, o tempo dos gentios é da restauração até o final, até a segunda vinda. Quando o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram ao jovem Joseph até a restauração. Desculpe, eu fiz uma confusão aqui. Não fiz. Então, de novo. O tempo dos gentios. Desde aquele momento, na primavera de 1820, quando nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram ao jovem Joseph, até a segunda vinda. Esse é o tempo dos gentios. Muito bem, agora ficou melhor. Vamos ver aqui. Vamos continuar no 28. E quando os tempos dos gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho. O Senhor está dizendo, nos ensinando, que no mundo cheio de trevas, onde a verdade do seu evangelho, com todo o poder e autoridade do sacerdócio, seus convênios, suas ordenanças, não estava na terra, então por isso estava em trevas, o Senhor aparece em uma visão maravilhosa a Joseph, e desde então nós temos profetas vivos sobre a terra, com as boas novas de que nosso Pai Celestial vive, Jesus Cristo vive, o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, vive. O Evangelho estava sendo restaurado, foi restaurado, está sendo restaurado em nossos dias, com profetas e apóstolos vivos. As ordenanças, os convênios do Evangelho estão ao nosso alcance. Os convênios, as ordenanças abrem as portas dos céus e nós recebemos poder dos céus em nossa vida para mudar a nossa vida, para mudar nosso coração,
para fazer com que nós nos transformemos. O Evangelho é o Evangelho de arrependimento. Ensina-nos a mudar e devido à expiação do Salvador, devido à influência do Espírito Santo, nós podemos mudar. Nosso coração pode mudar. E ao mudarmos, nós nos preparamos para a segunda vida. Continuando, daí vem mais sinais, como no 31, pragas terríveis. Então, todos esses eventos, né, que estariam acontecendo. Mas o 32, ele começa a mostrar assim, em meio a todas essas cenas horríveis, em meio em tempos tumultuados, em meio a tanta iniquidade no mundo, num tempo em que a sociedade, a mídia, tudo se volta para destruir a família, e ao destruir a família, aqueles que pregam contra a família são os anticristos dos nossos dias, porque nosso Pai Celestial nos ensinou que exaltação é uma questão de família, e o adversário então chamou muitos anticristos para ensinar contra a família. Mas no 32, olha só, mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Lugares santos. Então, em meio a tudo isso, nós podemos encontrar refúgio, segurança em lugares santos. Quais seriam esses lugares? Os templos, as capelas. Hoje, em meio à pandemia, lembra, nós estamos em abril de 2021, em meio à pandemia no mundo inteiro. Os nossos templos, os templos do Senhor, estão, a maioria, fechados devido à pandemia. As capelas, estamos praticamente alguns lugares 1 ano e pouco sem ter reuniões sacramentais. Mas aí o Senhor fala também que tem outros lugares, capelas, templos, nossos lares. Os nossos lares são lugares santos, lugares de refúgio. E quando eu penso no nosso lar como um local de refúgio, eu quero dizer assim, obrigado, Senhor, por ter mandado profetas vivos. O presidente Nelson tem ensinado que o nosso lar é o centro da igreja, o centro do evangelho, o centro de aprendizado da igreja, do evangelho, desculpa. E a igreja colabora com isso. E instituiu o Vem e Segue, nesse curso que estamos estudando, as famílias. Então nós podemos fazer com que o nosso lar seja um local de ensino, um lugar não de teoria, mas de vivência do evangelho. E quando eu falo assim de família, talvez muitos de vocês que estejam me ouvindo sejam solteiros, ou então tenha casado, tenha se separado, ou então se tornou viúvo ou viúva. E eu gostaria de falar para os casados e para vocês. Nosso Pai Celestial que te ama, Ele vai honrar você que guarda os convênios sagrados. Não importa se a tua condição agora, se está casado, solteiro, se você está viúvo ou viúva. Nosso Pai Celestial vai honrar você que guarda convênios sagrados com Ele. Então continua guardando os convênios. E em meio a toda essa confusão, você vai estar recebendo o poder dos céus, porque guarda convênios com Deus. Então, nossos lares como locais santos, sagrados. Muito bem. E continua falando de terremotos. Hoje, se você olhar nunca na história, né, do mundo, assim, os terremotos têm sido cada vez mais frequentes. Continuando aqui, né? Continua falando de guerras, mas olha só o que fala no 36. E quando começar a raiar a luz, será para eles como uma parábola que vos mostrei. Uma coisa que eu gosto de pensar, de falar,
O Evangelho de Jesus Cristo, conforme foi restaurado em nossos dias, ele está ardendo dentro de você. Ele está vibrando. Você está se sentindo cheio de luz. Eu sei que existem pessoas que vivenciam este Evangelho de maneiras diferentes. Alguns são mais vibrantes. Outros gostam de ir num ritmo diferente. Mas o Evangelho, que eu quero falar ele está vivo dentro de você. Você continua amando nosso Pai Celestial, continua amando Jesus Cristo, continua vivendo os mandamentos, procura melhorar a cada dia em preparação para poder se encontrar com o Salvador. Como está a tua preparação para a segunda vinda? Como é no dia a dia? Entende o que eu estou mostrando? Muito bem. E isso, ele fala como seria como uma parábola, né? E no 37 ele fala: olhai e vede as figueiras, e com vossos olhos as contemplais. E quando começam a brotar, e suas folhas estão ainda tenras, dizeis que verão está próximo. Então o Senhor está dizendo: olha, vão ter muitos sinais, em cima, embaixo, na terra. E às vezes nós pensamos assim, imagina a época que o Salvador falou isso. Imagina se você falar que teria um avião de várias e várias toneladas que levaria em horas você de um continente para o outro. Centenas, milhares deles todos os dias voando. Metrôs em todos os lugares da Terra. A comunicação, você fala aqui e o outro ouve do outro lado do mundo no mesmo instante. São coisas extraordinárias, irmãos, que estão acontecendo. São muitos sinais. 39, olha que fantástico. E acontecerá que aquele que me teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor. Sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. Então eu gostaria de lembrar, a segunda vinda é uma realidade, a segunda vinda de Jesus Cristo é uma realidade na tua vida. Como você está se preparando para esta vinda? Que sentimentos, que impressões o Espírito Santo tem colocado no teu coração, de coisas, de sentimentos que você pode se preparar melhor. Pensa aí. Fala de outros sinais, como o verão sangue, fogo, vapores de fumaça. No 42, e antes que venha o dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua tornar-se em sangue, as estrelas cairão do céu. Olha que coisa, muitos sinais, né? 44. E quando todos esses sinais estiverem acontecendo, e aí me procurarão, e eis que virei. E ver-me-ão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos. E quem não me procurar será rejeitado. Então a segunda vinda é uma realidade para nós, para eu e para vocês. A segunda vinda pode acontecer para nós em duas situações. Ou vamos estar vivos, ou vamos ressuscitar e ser levados até o Senhor. Mas ela acontecerá. Estamos nos preparando para a segunda vinda, estamos ansiosos, oramos por ela, oramos por orientação do Salvador, o profeta de Deus, o presidente Nelson, o Senhor Nelson, o profeta de nossos dias, tem ensinado que devemos escutar mais ao Senhor. Ele tem falado que devemos refinar a nossa habilidade de ouvir o Espírito Santo. E isso tudo faz parte da preparação para a segunda vinda. Mas no 46 fala assim: portanto, o Salvador falando aos seus discípulos, né, e a nós, eu e vocês: portanto, se dormistes em paz, bem-aventurados sois. Isso significa que durante a vida mortal, se nós realmente buscarmos o Senhor,
realmente fizermos convênios com Ele e recebermos esse convênio através das ordenanças do sacerdócio, por quem tem autoridade para realizá-los, se nós ouvirmos a voz do Senhor através do seu Santo Espírito e mudarmos o nosso coração continuamente, e não estou falando em ser perfeitos, irmãos, porque ninguém é, e nem eu e nem você, mas estou falando em estar numa contínua preparação, com simplicidade, sem atropelos, mas contínua preparação. E partirmos desta terra em paz, e quando fala em paz, está dizendo cheios do Espírito Santo. Lembra que o Salvador falou em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, se os nossos dias chegarmos e partirmos em paz, tudo vai estar bem. Vamos participar da manhã dessa restauração. Eu sei que nós vivemos dias desafiadores. Eu estou com 62 anos, um pouco mais da minha idade, vamos dizer assim. Mas eu tenho visto muitos amigos queridos partindo devido a esta Covid. Homens bons, mulheres retas, dignas, homens dignos, que simplesmente os seus dias terminaram com a pandemia. E a realidade de que poderemos partir um dia é muito, muito real nesses dias. E com isso eu não quero assustar ninguém. Eu oro que você chegue a uma idade muito avançada, com saúde, com alegria. Eu oro sinceramente por isso. Todos os dias eu oro para que essa pandemia possa passar e o Evangelho possa ser pregado com mais intensidade ainda em todos os lugares, e possamos nos reunir nas capelas, renovar nossos convênios através do sacramento, e nos alegrarmos e louvarmos ao nosso Deus através dos cantos, das orações, dos hinos, enfim. Mas devemos nos preparar para a segunda vinda. Muito bem. Ele fala aqui no versículo 55, diz assim: e Satanás será amarrado para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens. Então, quando o Salvador vier na segunda vinda, Lúcifer será amarrado. E como ele será amarrado? O coração das pessoas não terá espaço para Lúcifer. Mas tem algo que diferencia e faz toda a diferença. O Salvador vai reinar. Olha o que fala o 59. Porque o Senhor estará em seu meio, e sua glória estará sobre eles, e ele será seu rei e seu legislador. Na segunda vinda, a terra passará por uma transformação. Vivemos hoje como um reino teleste, cheios do Espírito Santo, mas não da presença do Salvador. Mas no milênio, o próprio Salvador vai estar aqui, e a glória do reino celeste, né, vai estar aqui. Claro, irmãos, eu sei que não é como depois da restauração, mas é fazendo comparações, tá bom? E o próprio Salvador, que a glória dele estará aqui. E a glória do Salvador estando aqui com pessoas retas, Lúcifer não tem poder. E nos versículos 56 e 57, para encerrar, fala assim: e neste dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Está falando da parábola das 10 virgens, que está em Mateus, dos versículos 1 ao 13. Irmãos, só recordando a parábola das 10 virgens, né? Na segunda vinda é que vai se cumprir. Então, na antiga Israel, quando tinha o casamento, vinha o noivo com o cortejo e os convidados ficavam no caminho. E era noite, levavam suas lampadarinas com o seu
uma botijazinha com óleo de reserva, né? E o noivo começou a atrasar muito, já era meia-noite quando ele veio, e as virgens, 5 delas tinham óleo, e colocaram na lamparina e ligaram e foram ao cortejo, mas 5 delas eram tolas, e não tinham óleo em reserva. Quando você olha isso, você diz, nossa, mas como elas eram egoístas, porque não compartilharam? Irmãos e irmãs, existe um simbolismo, certas coisas não podem ser compartilhadas nessa vida. Nós prestamos testemunho do Evangelho. Agora, receber o testemunho depende de cada um. Ser uma pessoa digna, reta, depende de cada um. Fica imaginando os atos de bondade, acrescentando gotinhas. Fica imaginando as muitas orações que foram feitas ao longo da vida, acrescentando gotinhas. Fico imaginando as pessoas sentindo, tendo impressões do Espírito e recebendo revelação do Senhor e se concentrando só nas coisas boas da vida, nas coisas retas da vida, acrescentando gotinhas. Isso não pode ser compartilhado. E quando chegar aquele dia, todos aqueles que tiverem ora, que tiverem mudado seus corações, que tiverem voltado seus corações para o Salvador, como pessoas honestas, dignas, retas, que estão se esforçando no dia a dia, não são perfeitas, mas estão se esforçando para viver o Evangelho, humildemente. Essas vão ser arrematadas ao Senhor, mesmo que estejam mortas. E aquelas que estiverem vivas nessa terra, com essas características, elas vão permanecer durante o milênio, durante o período de 1000 anos. Como podemos nos preparar para a segunda vinda? A segunda vinda é uma realidade para você? Pois se não era, eu gostaria de declarar aqui, abre seus olhos, porque ela está logo ali. Não importa se você vai ser uma pessoa ressuscitada ou se você vai estar na terra. O importante é estar preparado. E isso é que faz toda a diferença. Tem sido uma alegria compartilhar com você coisas tão simples do Evangelho, mas que abrem nossa mente, abrem nosso coração. Eu quero parabenizar você, que tem uma vida reta, que se esforça no dia a dia para viver o Evangelho. Parabéns. Quero parabenizar você que é uma pessoa mansa e pacífica. Os exaltados são essas pessoas. Quero parabenizar você que às vezes chora, que quer que depende do Senhor, porque quer que o Senhor venha logo, que é humilde diante dele. Porque o próprio Salvador falou que seremos consolados e seremos cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é uma alegria compartilhar com você. E eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, irmãs, meus amigos e minhas amigas. E para as crianças que com seus pais assistem, tchau, tchau do vovô Dé. Tchau, tenha um ótimo dia, uma ótima semana.